Gente, fumando Um biscoito. palito, fumando um biscoito, cigarro de biscoito. Ó, esse aqui que é bom esse cigarro de biscoito, gente. Você pode comer, mano. Olha aqui, ó. Quase embolado por cima. Pode mudar. Pode virar. Pode comer. Churrasco é comestível. Churrasco. O cigarro é comestível, gente. Ó. Cigarro de biscoito, de palitinho. Ó. Não como fazer no meu nariz, velho. Ó. A fumaça desse biscoito aqui é tudo farelo. Ó. Ah, Grima. Sua bicha. Então, esse biscoito aqui é muito bom. Cigarro de biscoito.